Boa tarde, muitíssimo obrigada. Cumprimento todo o pessoal da Rede Alesp, os colegas que fazem parte dessa tribuna. E talvez pela primeira vez eu vou falar de maneira muito direta aos meus eleitores. Em regra, eu falo aos cidadãos, de forma geral, às vezes falo aos brasileiros, ao povo de São Paulo, mas hoje eu quero falar aos meus eleitores. E por quê? Porque os meus eleitores têm cobrado um posicionamento da minha parte. Muitas vezes eu sou acusada de estar em cima do muro. E ontem mesmo foi muito curioso, porque eu abri à noite os meus e-mails, que é o momento que eu consigo parar para ler os e-mails institucionais do gabinete. E havia alguns e-mails dizendo assim: doutora, a senhora é uma decepção, porque a senhora não critica, com a contundência que deveria criticar o presidente Bolsonaro. E interessante, porque na sequência havia outros tantos e-mails, dizendo que as pessoas que escreveram, dizendo que estavam arrependidas de votar em mim, porque eu não estava defendendo com entusiasmo o presidente Bolsonaro. Então, tem os que se arrependeram porque eu não ataco, tem os que se arrependeram porque eu não defendo, e eu entendo que o direito de se arrepender do voto é um direito inalienável, deveria até estar inscrito no artigo 5º da Constituição, mas eu quero explicar aos meus eleitores que eu nunca, na minha vida, fiz defesas ou ataques a pessoas. Eu sempre analisei atos e fatos. Foi assim que eu instruí, anos, assim, grupos e grupos, turmas e turmas, nas faculdades de direito em que eu lecionei, dizendo que o justo está numa análise substantiva, e não subjetiva, ou seja, toda vez que você faz uma análise de uma situação concreta, pensando nas pessoas envolvidas e não nos atos propriamente e nos fatos, você deu o primeiro passo para ser injusto. Então, eu sempre fui e sou uma defensora do voto impresso. Eu sempre disse e digo que nenhum sistema é 100% seguro. De forma que não é que eu concordo com o presidente defende o que eu sempre defendi. O problema é que o presidente, muito mal orientado, muito mal assessorado, e eu venho dizendo isso desde o início do governo dele, não consegue se comunicar, não consegue entender que ele está num cargo que já não lhe permite as excentricidades que o parlamento permitia. Eu costumo dizer, um deputado, com todo respeito a todos os meus colegas, um deputado ele pode ser temático, o presidente da República não, porque ele representa toda uma nação. Então, o presidente, não sei com qual finalidade, não sei se por excesso de pressão, por mágoa, por se sentir mesmo muito atacado, e ele eu não sei, mas ele está adotando uma postura, um comportamento, uma dinâmica, uma estratégia, para buscar o justo, mas uma estratégia completamente equivocada, uma estratégia que vem desde o princípio colocando o governo dele na berlinda. E isso não é bom, não é só para o governo dele, isso não é bom para o país. Por outro lado, mesmo entendendo o ressentimento dos ministros do Supremo com esse estilo do presidente, não me parece coerente com uma corte constitucional, com a posição poderosa de destaque, de exemplo, do ministro do Supremo Tribunal Federal, subjetivar, pessoalizar os conflitos. E parece que isso está acontecendo, sim, muito embora se procure dar uma roupagem jurídica. Levar o presidente da República para um inquérito ilegal, inconstitucional, como é o inquérito das fake news,
inquérito este, também conhecido como inquérito do fim do mundo, que já teve até o pedido de arquivamento solicitado pelo próprio Ministério Público Federal. Levar o presidente para um inquérito desse é, sim, um ato de provocação. Muito embora eu reconheça os excessos por parte do presidente. Ontem eu fiquei muito assustada com a fala do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Fux, que é um magistrado por quem eu tenho profunda admiração. Ministro Fux não poderia, com todo respeito, não poderia ter dado aquele tom, no seu pronunciamento, porque ele é presidente de um poder. Não é porque o presidente da República vem errando, e muito no tom com o qual ele está se comunicando com os demais poderes, que o presidente do Poder Judiciário tem licença para errar também. Também fiquei muito assustada, preocupada ao ler os jornais todos de hoje, cumprimentando o ministro Fux, dizendo a ele que ele agiu corretamente. Então, eu venho aqui ao público dizer que entendo que não. E se os meus eleitores estão decepcionados, eu respeito, mas o que eu prometi durante toda a campanha, o que eu prometi com a minha forma de vida, que é pública e transparente, foi ser sincera, foi ser honesta, foi falar de maneira aberta e clara o que eu penso, o que eu sinto, o que eu defendo. E eu não posso me alinhar ao presidente da República, muito embora eu concorde com ele no mérito, uma vez que eu vejo que ele deliberadamente erra na forma. E eu também não posso fechar a questão com o Supremo Tribunal Federal, porque é muito flagrante, que muitos atos foram tomados, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal, minando mesmo o governo do presidente Bolsonaro, os apoiadores. Falas, muitas vezes agressivas, de outros grupos políticos são consideradas liberdade de manifestação e de expressão. Falas agressivas com as quais eu não compactuo dos apoiadores do presidente são consideradas antidemocráticas, fake news, passíveis de perseguição penal. Então, eu não posso ficar cega e fechar os olhos nem aos erros do presidente, nem aos erros, e eu tomo a liberdade de dizer isso, do Supremo Tribunal Federal. Como também não posso fechar os olhos ao que a CPI da Covid vem fazendo, obrigando, inclusive, depoentes a concordarem com o pensamento predominante, desconsiderando o posicionamento de médicos titulados, igualmente capacitados. Então, o que está acontecendo é muito, muito sério. O país vive um momento muito delicado e eu entendo, e venho aqui falar publicamente, de maneira transparente, com aquelas pessoas que confiaram o voto a mim, que a melhor maneira de eu defender a nação é seguir sendo clara com relação ao que eu penso, defendendo o que eu considero correto, apontando o que eu considero incorreto, orientando com os instrumentos que eu tenho, que é este plenário e as minhas redes sociais, as outras autoridades, com relação à forma que elas têm que adotar. Antes de tudo, eu sou uma estudiosa do direito, eu sou uma estudiosa dos direitos de cada qual, dos limites, sou uma estudiosa da teoria do Estado. Não posso, de maneira nenhuma, compactuar com chefes de poderes exorbitando, dando maus exemplos, utilizando seus cargos para os seus pensamentos e convicções pessoais, ou para conseguirem likes nas redes sociais, ou aplausos dos meios de comunicação. Essa sou eu. Essa sou eu, e peço a Deus para me dar força, para me dar serenidade, para compreender qual é o meu papel daqui para frente. Eu só sei que o meu papel nunca foi, e acredito que nunca será, tá em times. O meu time sempre foi o Brasil. Eu enfrentei muitas coisas que poucas pessoas sabem para defender meu país, e não é agora que eu vou mudar. E aí, quem quiser seguir acreditando em mim, ótimo. Quem não quiser, eu respeito. Mas eu não estou atrás de cargo, não estou atrás de aplausos, nem de likes. Eu estou atrás de colocar o meu conhecimento, o meu preparo a serviço da minha nação. É isso. Muitíssimo obrigada.